Fala galera, beleza? Hoje a aula é de conjugação do verbo. Vamos lá conjugar esse cara. Essa é a aula muito importante na sua vida. Isso aqui, ó, é o que mais cai em prova. CESP, nem se fala. CESP adora cobrar a conjugação dos verbos. Então, veja comigo. Os verbos eles irão se apresentar a princípio em três conjugações. Isso mesmo. Terminação AR, ER, IR. São as terminações desse cara. Eu vou te mostrar melhor já já. Então você vai ver comigo as conjugações, não somente as conjugações, mas também a estrutura desse cara. Você tem que entender a estrutura para aí sim você passar para modos e tempos. Então, vamos lá, vem comigo. Estrutura do verbo, já começa lá. Coloca na tela, por favor. Na estrutura do verbo, você tem lá o radical ou o lexema. Pode chamar o radical ou o lexema. Onde se concentra o significado do verbo. É a parte que repetida. O radical é a parte repetida em todas as formas. Lógico, salvo em casos de verbos irregulares. Olha para mim. Então, veja. Radical ele vai ser repetido em todos os tempos, em todos os modos. Mas lógico, se o verbo não for irregular. Por exemplo, ó, veja aqui comigo um caso. Cantei, cantaste, cantou. Perceba, você tem aqui o verbo cantar. Cadê o radical? Essa parte aqui, ó, que ela é repetida. Ela foi repetida em todos os modos, em todos os tempos, em todas as pessoas. Então, esse é o radical, é a parte que é repetida. Você pode chamar de lexema. Legal. Mas além do radical, que você tem que entender, você tem que ver a desinência. A desinência é aquela que vai indicar modo, número, pessoa, tempo. Então, indica modo, tempo, número e pessoa. Essa é a desinência. É para isso que serve a desinência. Por exemplo, ó, veja comigo o verbo falássemos, do verbo falar. Onde estão as desinências? Você tem aqui a desinência mos, que é uma desinência que indica o quê? Que indica número e pessoa. Neste caso, mos vai me indicar a primeira pessoa do plural, porque mos é plural e indica a primeira pessoa. Mas lógico, além dessa desinência mos, você também tem a desinência SSE, que essa desinência SSE vai indicar o modo e o tempo. Ela é modo temporal. E nesse caso, é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, veja lá. Você já tem um radical. Além do radical, você tem a desinência. Esses dois caras deveras importantes. Legal. Aí você vê comigo. A vogal temática. Você também tem que ver essa. Joga na tela, por favor. A vogal temática, além de permitir a ligação do radical com as desinências, indica a que conjugação o verbo pertence. Então ele vai dizer qual é a conjugação essa vogal temática, o verbo pertence. Olha para mim, olha aqui para mim. Então a vogal temática ela é uma das mais importantes, porque além de ligar o radical à desinência, ela vai te dizer a que conjugação pertence. Lembra lá no começo quando eu falei que o verbo é dividido em conjugações? AR, ER e IR? Pois é, agora é importante isso para você. Porque olha só, quando eu tenho o verbo falaste, que é do verbo falar, qual é a terminação desse cara, do verbo falar? Professor, AR. Isso mesmo. AR, terminação em AR. Então, o verbo falar tem a terminação em AR. E a vogal temática é o A. O A é a sua vogal temática. Por quê, professor? Tá aqui, ó. Porque ele está ligando o radical à desinência. É para isso que serve a vogal temática. E neste caso é de primeira conjugação. Porque você tem o verbo terminação AR. Mas aí você também tem o verbo vendeste. Aqui, ó. Vendeste. Terminação ER, porque vem do verbo vender. ER. Então agora você tem um cara de segunda conjugação. E aí a vogal temática dele só pode ser o
E. E. Legal. Vendeste. Segunda conjugação. Assim como, ó, o verbo por. Verbo por. Professor, o verbo por também é de segunda. Sim, o verbo por também é de segunda conjugação. Como assim? Terminação OR. Eu sei que é terminação OR, mas ele vem do latim, que era poer. Terminação ER. E aí, você tem lá em segunda conjugação também. Tá? Então não só ER, mas OR. Mas são casos raros que você observa isso. É o caso do por. Partistes. Partiste. Você tem aí terceira conjugação. Por quê? Porque agora é o verbo partir. Vai partir. Terminação IR. E aí, a vogal temática nesse caso só pode ser o I. Terminação IR. A vogal temática é o I. Legal. Aí continue comigo aqui. Além de ver a vogal temática, você vai ver agora a classificação do verbo. Joga na tela, por favor. Vamos lá, então, a classificação. Quanto à classificação, você vai observar o verbo como regular, irregular e outros casos que eu vou falar para você. Verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que seguem o paradigma verbal de sua conjugação. Ele não vai ter nenhum problema, esses são modos tranquilos na sua vida. Só que, lógico, além do verbo irregular ou do verbo regular, você também tem verbos irregulares. Por exemplo, são aqueles que não seguem o paradigma verbal da conjugação a que pertencem. As regularidades podem aparecer no radical ou nas desinências. Olha aqui para mim. Qual a diferença? Regular é aquele que é certinho, é perfeito, não tem nenhum problema em todas as conjugações, ele vai ser semelhante em todas. Agora, o irregular, ele vai apresentar alterações, irregularidades, não só no radical, que é aquela parte que nós falamos, como também nas desinências. Olha só, pega o verbo ouvir. Do verbo ouvir, você tem eu ouço e tu ouve. Olha que bacana. Você está vendo que já mudou drasticamente esse cara? Já mudou. Olha só, aqui é o osso. E aqui, ó, tu ouve. Tem como eu falar eu ouve? Não, por favor. Não tem como. Assim como o verbo fazer, eu faço. Não. Não dá. Eu faço. Percebeu que ele já mostrou uma irregularidade? Neste caso, a irregularidade ficou onde? No radical do cara. Como radical. Só que, lógico, também pode aparecer nas desinências, assim como no verbo estar. Eu estou. Ó, eu estou. Eles estão. Percebeu que já alterou? Eu estou. Eles estão. Legal. Então, presta atenção nisso aí, ó. Eu estou, eles estão. O erro ficou agora na desinência. É um caso um pouco mais chato, complicado, mas você presta atenção. Ó, se eu colocasse o verbo aprovar, eu aprovo, eles aprovam. Eu aprovo, eles aprovam. Legal. Então, irregular são aqueles que apresentam irregularidades. E dentro dos irregulares, você observa comigo verbos anômalos. Joga na tela. Verbo anômalo. Os verbos anômalos apresentam profundas irregularidades. São classificados como anômalos os verbos ser e ir. Isso mesmo. O verbo ser e o verbo ir são anômalos. E aí, conjugue esses verbos. Porque são muito semelhantes, muito parecidos um com o outro. Legal? Já, além dos anômalos, existem os verbos defectivos. Verbos defectivos não são conjugados em determinadas pessoas. Isso mesmo, ou determinadas pessoas, tempo ou modo. Como assim, professor? O verbo defectivo, o próprio nome dele já diz. Ele apresenta um defeito. Ele tem um defeito. E o defeito dele é na conjugação. Assim como, por exemplo, aí o verbo falir, que está aí, ó. O verbo falir, no presente do indicativo, só apresenta a primeira e a segunda pessoa do plural. Olha aqui para mim. O verbo falir, no presente do modo indicativo, você não consegue conjugar na primeira pessoa do singular. Tem como? Eu falo?
Eu falo do verbo falar, não do verbo falir. Percebeu? Não tem como eu falho, professor. Não, nada a ver, nada a ver. Percebeu? Por exemplo, o verbo ferir. Tem como? Eu fero, professor. Não, não pode. Não pode. Por quê? Porque ele não admite essa conjugação. E aí, então, o verbo falir, ele vai admitir só a primeira pessoa e a segunda do plural. Falimos, falieis, vós falieis. Só nesses casos, porque nos demais, eles não admitem. Legal, né? Isso é um verbo defectivo que apresenta o defeito. E além disso, você vai ver comigo lá o verbo abundante. Olha lá na tela. Verbo abundante, olha lá. Apresentam mais de uma forma para a mesma flexão. Mais frequente no particípio. Você pode ter aceito ou aceitado, acendido ou aceso. Abundante provavelmente diz há uma abundância. Ele pode apresentar mais de uma flexão. Isso é muito frequente no particípio. Existe a forma eleito, elegido. Então, aceito, aceitado, acendido, aceso. Quer ver? Olha para mim. O homem havia acendido, professor, desse jeito. Não, corrige aí. O homem havia acendido a fogueira. Corrige aí. Cadê o verbo? Professor, havia acendido. Isso mesmo, nós temos uma locução verbal. Só que aí, você percebe comigo que o verbo acender, ele é abundante. Pode ser acendido ou aceso. As duas formas estão perfeitas. Só que agora, numa locução verbal, você vai ter que olhar para o cara aqui, ó, que é o verbo auxiliar. Para que serve esse cara? O verbo auxiliar, ele vai auxiliar num sentido do verbo principal, indicando o modo, indicando o tempo, havia. Legal. E aí, havendo o verbo haver, quando é bonito, tendo o verbo haver, você vai utilizar o verbo regular. Isso mesmo, na sua forma longa, comprida, o verbo regular, acendido. Quer ver? Olha comigo lá na tela. Veja lá esta tabela. Ficou bonita pra caramba. Com o verbo ter e haver, você vai utilizar o regular longo. Eu coloquei longo para ajudar a sua vida, na sua vida. Vai te ajudar, tá? Regular longo, porque ele é mais comprido. O próprio nome já diz longo. Então, por exemplo, o verbo ter e haver, você vai utilizar imprimido, matado, rasgado, entregado, aceitado. Então, com esses caras, o verbo ter e haver, eu utilizo dessa forma. Já com o verbo ser, estar ou ficar, é o irregular. E o regular, ele é curto, ele é menorzinho. Perceba. Impresso. Ó, o documento foi impresso. Ele foi matado. Não, matado não. Ele foi matado, não. Ele foi morto. Morto. Ele foi, ou ela foi, roto. Rota. Professor, roto é do verbo rasgado. Rasgar. O verbo rasgar. Ele, ó, foi entregue. Foi aceito, ficou entregue, enfim, olha pra mim, olha pra mim. Esses caras aqui, o que acontece com eles? Eles são abundantes. O verbo imprimir é um verbo abundante. Existe tanto a forma imprimido como a forma impresso. E aí você tem que saber quando é que vai usar. Então, imprimido com o verbo ter ou com o verbo haver, quando eles foram auxiliar. Aí você utiliza essas formas, regular, longo. Agora, impresso, você vai utilizar com irregular, curto, ser, estar e ficar. Se preocupe bastante com isso aqui, porque ó, muitas provas costumam cobrar isso de você. E menino vai lá e porque ele pega e coloca o verbo haver, ó, havia impresso. Havia impresso? Não, por favor, menino acha que tá bonito. Não, não tá? Tá errado. Correto é havia imprimido. Havia imprimido. Havia impresso? Não. Errado. Tá? Então, decore essa tabela. Coloca essa tabela na sua cabeça, ó. Pra não ter problema. Continue comigo aqui. Agora sim, tempos e modos verbais, tempos e modos do verbo. Você já começa com o tempo. O que é o tempo?
O tempo é a referência a um momento em que se fala. E aí, esse momento ele pode ser pretérito. Quando eu falo em pretérito, é passado, presente ou futuro. Pretérito, presente ou futuro. Olha só. Além do tempo, você observa comigo o modo, joga na tela. O modo. O modo pode ser o modo indicativo. O modo indicativo indica certeza de um fato ou estado. Então, o indicativo indica para você a certeza. Subjuntivo, possibilidade ou desejo de realização de um fato ou incerteza do estado. Então, subjuntivo vai indicar a incerteza. Já, por último, por fim, o modo imperativo. O modo imperativo expressa ordem, advertência, pedido. Então, imperativo é aquele que manda fazer alguma coisa. Quer ver? Olha aqui pra mim. Olha só. Presta atenção. Então, os modos que você tem. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo é a certeza. Indicativo, certeza. Subjuntivo, possibilidade, desejo, incerteza. Ó, que isso aconteça. Isso é incerto. E por último, imperativo. E o imperativo vai te indicar o quê? A ordem. Pedido. Beleza. Continue lá. Aí você vai observar comigo agora o modo indicativo e os seus diversos tempos. Depois o subjuntivo. Mas vamos começar pelo modo indicativo, que indica uma ação completa. Olha lá, joga na tela. No modo indicativo você tem aí o presente, inicialmente. Presente indica um fato real, situado no momento ou época que se fala. Então, presente é o fato que se está falando naquele momento. Além do modo presente, você também observa o pretérito perfeito. E o próprio nome dele já diz, ele é perfeito. Acabou? Concluiu? Indica um fato real cuja ação foi iniciada e concluída no passado. Isso mesmo. Perfeito? Acabou. Concluiu. E além desses casos, você também observa o pretérito imperfeito. Olha a diferença. Perfeito é aquele que acabou, concluiu. O imperfeito é aquele que tem continuidade lá no meu passado. Olha comigo, ó. Indica um fato real cuja ação foi iniciada no passado, mas não foi concluída ou era uma ação costumeira no passado. Então, o imperfeito é algo que ainda tem lá no passado, é uma continuidade. Ele começa no passado, mas não foi concluído. Esse é imperfeito. Aí, além do pretérito perfeito, imperfeito, você tem o pretérito mais que perfeito. Olha, é mais que perfeito. Ó. Ele não é só perfeito, é mais que perfeito. E indica um fato real cuja ação é anterior a outra ação já passada. Olha para mim, olha para mim. Você tem que se preocupar com esses três tempos aí. O tempo do pretérito, porque esse tempo é importante. O perfeito é mole. Acabou, concluiu, ó, ele parou de beber. Rapaz, parou de beber. Acabou. Concluiu, ele não bebe mais. Agora, no pretérito imperfeito é aquele que está lá no passado. Começa lá e não termina. O rapaz, ele bebia, ó, tornava o caneco. Ele bebia, tá vendo? Que tem continuidade lá no meu passado. Isso é um pretérito perfeito. É constante no passado. Então, perfeito acabou. Imperfeito tem continuidade. Agora, o mais que perfeito, isso é importante. Porque o mais que perfeito é um passado atrás de outro passado. Como assim, professor? Por exemplo, eu digo, ó, quando eu te liguei, você já tinha saído. Você já saíra. Primeira coisa que eu fiz, ó, primeira ação. Eu te liguei. Isso é passado. Eu te liguei. Passada. Pretérito perfeito, acabou, concluiu, eu te liguei. Só que, quando eu te liguei, você já saíra. Você já tinha saído. Ou seja, perceba, você saiu antes mesmo de eu ter te ligado. Tá vendo? É um passado atrás de outro passado. Isso é o pretérito mais que perfeito. Legal. Agora vai lá comigo. Joga na tela. Futuro do presente. Indica um fato real, situado em um momento ou época vindoura.
algo que vai acontecer. Futuro do pretérito. Eu digo um fato possível, hipotético, situado no momento futuro, mas ligado a um momento passado. Então, olha aqui para mim. Presta atenção. Futuro do presente é algo que vai acontecer. É certo que aquilo vai acontecer, ó. Estudarei e passarei. Tá vendo? Passarei na prova. Isso é certo. Isso é futuro do presente. Agora, futuro do pretérito é algo que aconteceria, algo que ocorreria. É um futuro ligado a um passado. Esse é o futuro do pretérito, que vai indicar possibilidade, incerteza. Legal. Continue lá comigo. Aí você observa aqui o tempo, só para você ver, no verbo passar. Só na primeira pessoa, eu tenho um lá. No presente, eu passo. No pretérito perfeito, eu passei. No pretérito imperfeito, eu passava. No pretérito mais que perfeito, eu passara. No futuro do presente, eu passarei. No futuro do pretérito, eu passaria. Então veja comigo. Aí as formas. Eu coloquei isso na primeira pessoa, mas você vai dar uma revisada nisso, é lógico. É lógico. Então no presente, eu passo. Pretérito perfeito, acabou, concluiu, passei. Imperfeito, continuidade, eu passava. Aí eu passava a roupa. Pode ser nesse sentido. Aí, professor, mas quiser besta. Tá, é algo contínuo lá. Mais que perfeito, um passado atrás do outro. Aí eu passara. Futuro do presente, eu passarei. Ó, você vai passar, não vai, ó. Passarei, professor, se Deus quiser. Passarei. Futuro do pretérito, eu passaria. Algo que ocorreria. Legal? E aí, além do modo indicativo, você vai ver comigo agora o modo subjuntivo. Enquanto o modo indicativo, indicação concluída, acabada, agora você vai ver o modo subjuntivo, que é uma ação hipotética. Joga na tela. Modo subjuntivo, ação hipotética. Você observa logo o primeiro tempo, é o tempo do presente. O tempo presente indica um fato provável, duvidoso ou hipotético, situado no momento ou época em que se fala. Isso é o presente do modo subjuntivo. E o modo subjuntivo ele é mole demais, é tranquilo, porque ele só tem três tempos: presente, pretérito imperfeito e o futuro. No pretérito, no passado imperfeito, você indica um fato provável, duvidoso ou hipotético, cuja ação foi iniciada, mas não concluída lá no passado. Mas não foi concluída. Esse é o pretérito imperfeito. E o futuro, por último, indica um fato provável, duvidoso, hipotético, situado no momento ou época futura. Então, olha para mim. O modo subjuntivo vai indicar a incerteza, possibilidade. Então, tem lá no presente, no pretérito imperfeito e no futuro. Quer ver? Veja comigo a conjugação do cara. Olha só, do verbo passar. E o que é legal do subjuntivo é que o próprio nome dele já diz uma coisa. Subjuntivo está subordinado. Ou seja, você vai utilizar um conectivo para te ajudar a conjugar. No presente eu tenho, ó, que eu passe. Ó, o que me ajuda? Que eu passe, que eu aprove. No pretérito perfeito, o se vai me ajudar, ó. O se é o conectivo que me ajuda. Se eu passasse, se eu passasse. E no futuro, é o quando é o cara que me ajuda. Quando eu passar. Quando eu passar. Legal. Continue lá. Firme, forte. Além do modo. Joga na tela lá, vai. Além do modo indicativo, subjuntivo, além desses dois caras, você tem lá o modo imperativo. E o modo imperativo vai me indicar ordem, conselho ou pedido. Por exemplo, faça exercícios. Faça exercício. Porque passar em concursos públicos tem de fazer exercício. Como disse certo dia um amigo meu, até falou em outro vídeo aí, professor Amorim, falou que tem que ter fé. Tem que ter fé, professor. É isso mesmo, tem que ter fé, fazer exercício. Então, ó, faça. Olha pra mim. Faça exercícios. Tá vendo?
Utilizei o modo imperativo. Tô mandando, é uma ordem isso aí. Estude. E aí no modo imperativo você tem afirmativo e negativo, que é mole. Um afirma, outro nega. Legal. E aí, além disso, você vai ver as formas nominais do verbo. Como é que ele apresenta? E aí a forma nominal que você tem é no infinitivo, terminação AR, ER, IR, enfim, passar. Quando eu falo em formas nominais, o próprio nome já diz, ó, nominais, indica nome. Quer dizer que esse cara ele é mais tratado como nome do que como verbo. Gerúndio, NDO, passando, ó. E participe, aduedo, passado. Estas são as formas nominais do verbo. Lógico que há muita coisa por trás disso tudo. E você terá um material de auxílio. Porque o verbo é um cara que depende mais de você do que de mim. Você tem que praticar, tem que conjugar. Conjugue os verbos. Isso é deveras importante na sua vida. Beleza? Fiquemos por aqui então e até a próxima. Um abraço.